Para fazer a pizza romana ou a pizza bianca, você vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo, 1 colher de café de sal, 40 ml de azeite de oliva, 10 gramas de fermento biológico fresco e cerca de 220 ml de água. Dissolva o fermento com açúcar numa vasilha. Acrescente a água, coloque a farinha e tempere com sal. Amasse até que tudo se homogeneize. Jogue essa massa num plano de trabalho e vá acrescentando farinha até obter uma massa lisa e macia. Coloque então o azeite de oliva e mexa para incorporar. Deixe essa massa crescer por 2 a 3 horas até triplicar de volume. Para fazer a carne marinada em molho de cebola caramelizada com atito balsâmico, você vai precisar de cerca de 1 kg de lagarto ou tatu, cerca de meio quilo de cebolas cortadas em pétalas, 100 ml de atito balsâmico, cerca de 6 colheres de azeite de oliva, 2 a 3 colheres de açúcar. Tempere o lagarto com sal e pimenta do reino e leve ao forno em temperatura de mais ou menos 250 graus por cerca de 25 minutos. O Pão e Vinho de hoje vai levar vocês até Roma, isso mesmo. Nós vamos dar início a uma série de programas filmados na capital romana. Nós vamos mostrar para vocês como é que é o modus vivendi dos romanos, o que é que eles preparam, como eles comem, como é a Roma de hoje. E vamos mesclar com isso um pouco da Roma antiga. Vamos nos inspirar na história para poder então mostrar como é que a coisa evoluiu até hoje, como é que a culinária chegou onde chegou, o que foi preservado daqueles tempos, o que foi introduzido. Roma é a capital da Itália, portanto, em todas as capitais, a gente costuma comer de tudo um pouco, de tudo aquilo que se faz no país. Normalmente as capitais são uma síntese do que é a cultura de um país, e isso não é diferente na culinária, na gastronomia. Os romanos antigos, eles tinham um hábito de comer comida fria. Não é porque eles queriam, é porque eles precisavam comer a comida fria, porque não se podia fazer fogo nas casas em função do risco de incêndio. Então, eles comiam uma série de preparos frios. Claro, preparos um pouco diferentes do que eu vou fazer aqui hoje. Preparos que, na verdade, me inspiraram a fazer esse programa. Hoje eu vou gravar para vocês aqui uma série de antepastos que você pode manter na sua casa, na geladeira ou embaixo do azeite conservado e comer ao longo de alguns dias com pão. Vocês viram? Abri o programa fazendo uma massa de pão. Pão e vinho, vai ter mais pão a partir de agora. O pão que eu comecei a fazer, na verdade, não é bem um pão, é uma pizza, uma massa de pizza, que a massa de pizza e a massa de pão são muito parecidas. A base é mais ou menos a mesma. Eu comecei fazendo aqui uma pizza bianca ou uma pizza romana. Existe um estilo de pizza em Roma onde não se coloca o tomate, você coloca a massa e em cima dela você coloca os ingredientes. A massa é um pouquinho mais grossa que a pizza normal, mas não chega a ter a altura de uma focaccia, portanto é um intermediário. Então a pizza bianca você pode comer ela pura, acompanhando antepastos, ou você pode comer ela com cobertura, você pode colocar vegetais, espinafre, cebola, azeitonas, você pode colocar pimentões, pode colocar anchovas, uma série de coisas e comer ela como se fosse uma pizza, mas não tão coberta, uma pizza com menos cobertura, uma pizza onde você sente a massa bem alveolada, uma massa muito bacana. Eu vou preparar essa massa aqui para vocês, é bem facinho, vocês aprendem e podem acompanhar com antepastos, vocês podem fazer na sua casa, ou se não quiser, passa ali na Lombardo Pão Italiano, que a Lombardo prepara a pizza bianca ou a pizza romana. Lombardo, uma padaria com muita tradição, 23 anos de tradição na cidade, e produz uma série de pães. A base é o pão italiano, mas não é só o pão italiano. Tem pão francês, tem baguete, croissant, tem pão alemão de fermentação natural, tem pão sírio, ou seja, tem uma grande variedade de pães. Pão para tudo que você precisa, para o café, para um jantar, para um evento, tem produtos de festa. Vale a pena passar e conhecer esses pães da Lombardo. Também tem uma confeitaria muito gostosa, uma confeitaria caseira, bolinhos, bolo de laranja, de maracujá, de chocolate, bolos muito gostosos, muito tenros, agradáveis, perfumados. E você precisa passar lá para conhecer se você não conhece. Tem a pizza romana, tem a focaccia, tem o pão caserício, o pão italiano tradicional que a gente conhece, tem uma ciabatta, que é uma ciabatta deliciosa, legítima, receita italiana. Portanto, se você não conhece, passa na Lombardo. Se você não quer fazer esse pão, passa lá. Se você quer, faz na sua casa e vai ser bacana. Por que eu fiz um pão básico? Porque eu vou fazer aqui os antepastos. Os antepastos têm muito sabor. Tem a untuosidade do azeite, tem o sabor dos ingredientes que compõem. Então eu não preciso de mais ingredientes. O sabor dos ingredientes virá exatamente dos antepastos. O pão é a base, é o que vai amaciar, vai ser a minha caminha
para acompanhar tudo isso. Vocês viram que eu também coloquei um rosbife no forno. Eu vou fazer aqui um antepasto de uma carne marinada numa espécie de cebola caramelizada com aceto balsâmico e vou conservar embaixo do azeite. Uma comida fria, uma carne fria, uma espécie de carne louca à italiana que você pode preparar e fica muito bacana. E nós vamos para Roma. No segundo bloco tem viagem para Roma. Você vai comigo até a capital da Itália, até a cidade eterna, e nós vamos conhecer um pouquinho do que foi o Império, ver um pouquinho o que é a Roma de hoje e conhecer essa comida fria, essa comida que fica exposta ali nos restaurantes. Quando você entra, sempre te oferecem alguma coisa para comer de entrada, hoje um antepasto, no passado uma refeição principal, e você vai ter boas dicas de Roma. Então é o seguinte, eu fiz o pão, ele está crescendo, a massa está crescendo. Quando eu tirar o rosbife, eu vou colocar ele numa forma e aí vou assar também. E vou começar a preparar meus antepastos. O primeiro que eu vou fazer são os pimentõezinhos recheados com atum, anchova e alcaparras. Uma coisa muito italiana. Vou dar uma fervidinha rápida neles, vou rechear e vou colocar embaixo do azeite. Dá para comer isso com pão, dá para comer isso puro, é muito bom. Ao mesmo tempo eu já vou começar a caramelizar aqui a minha cebola para poder colocar aqui no meu rosbife marinado, na minha carne de manzo marinata com cipolla. Vamos falar em italiano, fica bacana, né? Dá até uma coisa diferente, mas o preparo é o mesmo, tanto em português como em italiano. Então vamos fazer isso comigo? Você vai gostar, são preparos bacanas. Você acompanha isso. Na volta nós vamos até Roma e vamos fazer aqui um outro preparo que são umas lulas marinadas, muito fáceis de fazer, muito gostosos. Me acompanha aqui, tem muita cozinha no programa de hoje, tem viagem e tem sempre dicas bacanas de vinhos. Vamos trabalhar. Corte a massa e abra com os dedos. Regue o fundo de uma forma com azeite de oliva, coloque a massa sobre a forma, regue com azeite de oliva e leve ao forno 250 graus até assar. Você pode utilizar a mesma massa para fazer um filão. Basta enrolar, passar azeite de oliva na superfície e levar ao forno na mesma temperatura. E ainda, você pode fazer um pão bem rústico, um pão à moda antiga com a mesma massa. Retire o lagarto e deixe esfriar bem. Paralelamente numa frigideira, coloque o azeite de oliva, coloque as cebolas e deixe frigir. Tempere com um pouco de sal, coloque o açúcar e em seguida acrescente o aceto balsâmico. Coloque a água e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos. Desligue e reserve. Assim que o rosbife estiver pronto, corte a carne em fatias finas. Acomode a carne no fundo de um prato e cubra com o nosso molho de cebolas caramelizadas em aceto balsâmico. Para fazer os pimentõezinhos recheados com atum, alite e alcaparras, você vai precisar de cerca de 12 mini pimentões de cores variadas, uma lata de atum em óleo ou em água. Você vai precisar de uma colher de sopa de alcaparras, de 4 a 6 filés de anchovas, azeite de oliva, 120 ml de vinho branco, uma colher de sopa de vinagre e uma boa pitada de sal. Coloque água para ferver com o vinho branco, o vinagre e a pitada de sal. Leve os pimentões para ferver por cerca de 5 minutos para quebrarem a fibra. Retire os pimentões e deixe esfriar. Paralelamente, esmague o atum junto com as anchovas e coloque as alcaparras. Coloque azeite de oliva até o ponto de dar uma certa cremosidade à mistura. Faça uma incisão longitudinal nos pimentões, retire as sementes e recheie com essa massa de atum. Acomode o preparo num prato, decore com alcaparras, um ramo de salsa, regue com azeite de oliva e sirva.